Então, diante deste fato, a minha palavra tem um caráter profético, porque eu fui orar sobre esse assunto. Eu me emociono quando penso assim. Eu não consegui fugir de uma temática que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos hoje. Esse tom profético não vem aqui para bater em ninguém, para ofender ninguém. Aliás, vocês me conhecem, sabem que não faz parte do meu vocabulário esse tipo de coisas. Mas eu sou um homem livre para dizer aquilo que Deus quer que seja dito. Não importa se numa convenção estadual, não importa se na convenção geral, todos me conhecem desse jeito. Isso não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Não tenho a presunção de me imaginar superior a ninguém. É por isso que eu comecei aqui dando glórias ao nome de Jesus. A história da nossa igreja. Para avaliar esse tema com uma visão científica e espiritual sobre o estado de saúde da nossa Assembleia de Deus. Nós não podemos ser hipócritas a ponto de querer esconder a doença, o mal que está acontecendo, o enfraquecimento da nossa vida espiritual. Não podemos. Eu nunca me esqueço que em Niterói, eu conheci um homem que se vestia sempre com terno branco, sapato branco, era magrinho, ele se movimentava. E tinha lá um pastor que era barbeiro, e naquela barbearia ele sempre estava por ali, contando vantagem, tal, é porque... De repente, o homem desapareceu de lá. Alguém trouxe a notícia alguns dias depois que ele havia falecido, porque ele morreu em função de um câncer que foi carcomendo todo o corpo, todas as entranhas dele, e ele escondia isso atrás de uma falsa imagem de que tudo estava normal, de que tudo estava bem. O Espírito de Deus me leva hoje para fazer mais do que tirar essa máscara que usamos aqui, mas tirarmos aquela máscara de uma espiritualidade que não está correspondendo àquilo que Deus espera de nós. Vejam só, naturalmente nós preferimos, numa ocasião como esta, estar falando da igreja pelos seus lauréis, pelas suas conquistas, pelas suas vitórias, pela sua grandiosidade numérica, pela sua estrutura eclesiástica. Entendo que este culto hoje tem um caráter especial, com a participação dos ministros dessa convenção, mas eu me sinto à vontade para considerar alguns aspectos que requerem de todos nós uma avaliação séria sobre a realidade atual da nossa igreja como um todo. É lamentável que os dons espirituais quase não funcionam mais nas nossas igrejas. É lamentável que pastores da Assembleia de Deus até não permitem mais qualquer manifestação espiritual de algum dom. É lamentável que eles não tenham condições de saber equilibrar com o ensino da palavra de Deus essas manifestações. Os sintomas reais da saúde de nossas igrejas estão sendo sentidos por todos nós. Não podemos ser hipócritas. Deixa eu dizer isso para vocês. Precisamos com urgência da intervenção do Espírito Santo. Ele é o glorioso cirurgião indicado pelo Senhor Jesus Cristo para cuidar da sua igreja e retirar tudo aquilo que ameaça a saúde em qualquer órgão da igreja do Senhor. Ele é. Ele tem o poder. Ele pode fazer. Esta convenção, sem dúvida, ela se reúne principalmente com esta finalidade. Nossa finalidade não é a busca de poderes, não é a busca de cargos, não é discutir coisas que não tem nada a ver. Nossa convenção, uma convenção, ela precisa unir os seus pastores para quê? Para que eles tenham a graça de Deus. É por isso que nós sempre temos, essa convenção sempre deu ênfase à participação dos pastores nos estudos bíblicos. A gente vai em convenções por aí, os pastores ficam tudo lá fora, falando mal do outro, discutindo política, discutindo qualquer coisa, e não param para ouvir pregador nenhum, porque eles são grandes demais. Na igreja do Senhor não há espaço para grandezas de homens. Na igreja do Senhor só há lugar para servos. Servos que se comprometem a servir ao Senhor. Irmãos queridos, ilustres pastores que estão aqui presentes, precisamos de um mover do Espírito Santo que seja capaz de sacudir com as nossas estruturas e de nos reconduzir ao começo de tudo. Permita-me dizer profeticamente, chega de tanta invencionice para tentar segurar o povo na igreja. Chega disso. Ou nós cremos que a palavra de Deus é poder de Deus, ou não cremos.
Isso é fundamental para a gente saber. Ela não se baseia meramente em alguém que se destaca, no homem que se destaca. Deus precisa de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo para serem canais nas suas igrejas, mas não para roubarem a glória que pertence ao Senhor Jesus Cristo. E hoje temos quantidade, mas não temos qualidade. Hoje nós vemos a igreja crescer, mas parece que ela não amadureceu o suficiente. A integridade e a santidade não tem sido mais o apanágio de muitos crentes e muitos líderes. Não se prega mais, com medo de perder crente nas igrejas, sobre a santificação. Os maus costumes do mundo estão entrando na igreja, e não vou aqui citar isso ou aquilo, mas estão entrando no mundo porque nós nos tornamos muito bonzinhos com o mundo que nos odeia e que quer nos engolir inteiros. Está na hora de permitirmos que o espírito de santificação opere na vida da sua igreja, porque o crente, ele vive nesse mundo transitoriamente, ele vive como um peregrino. Se você pretende montar casa aqui, se você é daquela linha do que acha que vai passar na grande tribulação, vai sobreviver e vai entrar no milênio e ter casa e ser governador, essa doutrina não tem base bíblica, essa doutrina não é verdade. Eu quero fazer parte da igreja que vai subir para o céu, entrar e viver na Nova Jerusalém. É isso que eu quero, é isso que nós precisamos acreditar. Temos vivido hoje, então, com uma igreja que é mais comentada por seus escândalos do que pela sua integridade ao Evangelho do Senhor Jesus. Porque a palavra tem sido relativizada e os valores absolutos de Deus têm sido pisoteados. Nós temos sofrido hoje com a comercialização do sagrado. E alguns dos pregadores que sobem aos nossos púlpitos não passam de atores que fingem espiritualidade. Não se busca hoje o que é certo. Não se busca hoje o que é certo, mas o que dá certo. Não se busca hoje o que é ético, mas aquilo que funciona. O poder de influência na sociedade, que a igreja deveria ter, descambou para o poder político. Estamos comprometidos com o mundo político, com o mundo lá fora, com o sistema satânico que opera lá fora. Deixa-me dizer mais isto. Nossa teologia pentecostal tem sido banalizada. E se prega hoje, lamentavelmente, em alguns lugares, um evangelho comprometido com o sistema mundano. Deixamos de enfatizar o caráter para enfatizar uma teologia baseada apenas na emoção. Quando a sã doutrina da palavra de Deus, que expressa a nossa teologia, é abandonada, a conduta cristã dos crentes entra em colapso, porque a teologia é a mãe da ética. A teologia determina, a ética e a doutrina determina a qualidade de vida do crente. Porque muitos crentes têm medo do culto de doutrina. Independente de alguns exageros, de alguns zelos exagerados de algum no passado. Mas foi aquela gente, foram aqueles pioneiros sem nunca ter entrado numa escola para estudar teologia. Foram eles que fizeram a igreja que nós temos hoje. O povo de Israel, lá em Oséias, tempo de Oséias, estava vivendo um tempo de sequidão espiritual por causa dos seus pecados. Deus mesmo assim foi misericordioso como Ele é para nós hoje. Ele foi misericordioso e resolveu perdoar esse povo rebelde, se o mesmo demonstrasse pelo menos um mínimo de arrependimento. Mensagem que não se prega mais. Confissão de pecados que se tornou feio para muita gente. Não se acontece mais. Nossa igreja, irmãos, está precisando do orvalho do Espírito Santo. Para quê? Para renovar o nosso pentecostalismo. E quando eu falo de pentecostalismo, eu não falo apenas da instituição pentecostal, representada por muitas boas igrejas que tem por aí. Não, eu falo do nosso pentecostalismo baseado nos fundamentos desse pentecostalismo, que são as doutrinas que Jesus deixou para ser ensinada por seus apóstolos. Nós precisamos do orvalho do Espírito não apenas para renovar nosso pentecostalismo, mas também para conservar nossos valores. Para dar vida a muitos que estão morrendo. Muitos crentes estão morrendo porque só sabem murmurar, criticar, achar defeito nos seus pastores. Agora,
temos que considerar, por que isso acontece? Porque alguma coisa não está boa com os pastores também. Porque nós pastores precisamos nos alertar que alguma coisa está errada. Que nosso ministério não é apenas dirigir o culto, cumprir profissionalmente o nosso papel de pastor. Quem cumpre o papel de pastor é aquele que cuida de ovelhas, tem cheiro de ovelhas, que zela das ovelhas.